Fala galera, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco de Deus com vocês. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que tem me feito muito bem ultimamente, que se encontra em Efésios 2:8. Eu vou ler para vocês. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu queria parar aqui. O texto diz no começo que porque pela graça sou salvo. Nós somos salvos. E o porquê pela graça? Porque em Romanos, se nós formos ver, em Romanos 3, vem falando de condição humana e vem falando que pela lei é impossível ser justificado. Por si é impossível justificação. E logo a mais, nesse texto de Efésios, vem dizendo, por meio da fé. O meio que nos leva a Deus, o meio que vai nos levar a essa justificação é simplesmente a fé. No outro texto que diz em Coríntios, fala de redenção. Eu vou ler para vocês, só um minuto. Mas vós sois dele, e Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que quer dizer isso? A redenção e a fé é o caminho que vai me levar a Deus. É o caminho que simplesmente Cristo veio para mim, a graça me atingiu a partir do momento que eu tenho fé e me rendo a Ele. E o mais vem dizendo no posterior, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele fala não vem de vós, não vem de vocês, não vem de mim, ele quer dizer que por nós não podemos produzir nada de bom. Tem pessoas que vão falar, não, mas a fé é eu que tenho, eu consigo gerar em mim. Não, a fé quem gera é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós apenas ficamos perceptíveis a ouvir o falar dele para termos fé. Engraçado que é o próprio Deus que gera fé em nós, é o próprio Deus que nos justifica e é o próprio Deus que nos leva ao céu. Agora eu te pergunto, beleza? Eu falei um pouco sobre justificação. É impossível o homem se justificar perante a lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei veio para mostrar o qual e quanto nós somos pecadores. A lei não veio justificar ninguém. A lei veio para apontar, você é assim e você precisa disso, você precisa de quê? Jesus. Porque em Romanos 3 diz que 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. No 23 vai falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu me pergunto, pô Natan, se eu não posso ser justificado mediante a lei, o que me justifica? No 24 vai falando, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Quando ele fala pela sua graça gratuitamente, é apenas um modo de Cristo trouxe, ele não pediu para você pagar ou ter um sacrifício sobre isso. Você apenas precisa ter fé em redenção na obra dele. Aí eu te pergunto, então quer dizer que se Cristo já perdoou meus pecados passados, presentes e futuros, hoje então eu posso pecar pra caramba, vou pecar já que ele perdoou? Não, pera. A palavra de Deus diz, no final desse capítulo de Romanos 3, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O que quer dizer isso? Se eu superabundar a fé, eu posso abolir a lei? Não, porque somente quem tem fé valoriza a lei. Esse valoriza me interessa porque não descumpre lei. Valoriza, porque quem valoriza o sacrifício de Cristo. Ele entende que por ele não pode produzir nada de bom, mas criados em Cristo ele pode sim. Então eu te pergunto, podemos agradar a Deus por si? A resposta é, as nossas obras por si podem ter validade diante de Deus? Eu digo que não. E logo a mais desse texto a gente vem acompanhando e vem dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. O que quer dizer isso? Quando fala criados em Cristo, entra a parte da graça. Porque antes, eu apenas era, no versículo anterior diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando você está por si, é simplesmente que você não consegue produzir nada bom. Em Romanos diz que nós somos mortos por causa do pecado. E o morto não produz vida. O que o morto produz de vida é os próprios verminosos que vai destruir o organismo dele e vão acabar com o próprio ser dele. Então, quando o morto não produz vida, ele precisa de algo vivificador para produzir essa vida. E essa vida é Cristo. Por isso que no texto vem dizendo, porque somos feitura sua, somos feitura de Deus, criados em Cristo. E quando criados em Cristo entra em ação,
Aí, a partir das minhas obras em Cristo, elas serão válidas, elas serão superabundantes, porque com Cristo sim poderemos cumprir e exercê-las. Logo mais, eu tenho aqui em Romanos 8:6 falando: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Opa, pera, a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. E eu também separei em Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando ele fala por ele, não é por nós. Às vezes nós podemos confessar sim a Deus, mas não é um confessar digno de aceitação de Deus, porque é um confessar ainda do homem morto. O homem morto não tem Cristo, ele precisa de Cristo. O intermédio de chegar a Deus é Cristo. Cristo veio por isso. Quando o homem peca no Éden, ele se separa de Deus. E quando ele se separa, a morte habita nele. E quando ele é morto, ele não consegue viver, ele não consegue produzir coisas boas. Mas quando Cristo vem, morre por nós, nos perdoa de tudo e abre simplesmente uma ponte para chegar a Deus, ele vem dizendo em vários textos que é por ele, criados nele, em Cristo Jesus. Podemos agradar a Deus por si? A resposta é não, porque nós somos mortos, homens caídos. Porém, a partir do momento que a gente é criado em Cristo, a partir do momento como a luz da aurora, nós vamos galgando passos e passos. Nesse processo de santificação, nós vamos sendo levados a chegar à estatura de Cristo. E essa estatura é o Cristo ser construído dentro de nós para que as boas obras venham ser por meio dele. Então, galera, foi isso. Eu agradeço vocês por ter assistido até o final e peço que vocês possam compartilhar. Se for edificador, que vocês enviem para os parentes, comente se tiver alguma dúvida. E é isso. Esse canal é apenas para nós falar um pouco sobre Jesus e dialogar, porque nós amamos muito ele e vamos clamar para que ele volte. Um abraço.